queridos, voltamos com mais um tema importante. Vale ressaltar que o Denilson Ventura singularizando agora todas as terças e quintas-feiras, tanto aqui no Instagram do portal, quanto no próprio YouTube. Então você não fica sem informação de qualidade. Mas se naquela terça ou naquela quinta-feira você não conseguiu assistir ao programa, não tem problema. Está tudo aí guardadozinho, guardadinho, como dizem, na plataforma do YouTube para você se informar com qualidade a qualquer momento. E a gente de pronto agradece, porque a gente faz programa sempre com gente inteligente, gente conceituada, para levar de fato essa informação qualificada. Hoje eu trago o advogado criminalista Dr. Anderson Macedo para falarmos sobre algo bastante atual no que diz respeito aos crimes de guerra. Querido, seja bem-vindo mais uma vez, não é? Bom dia, Denilson. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você pelo convite de mais uma vez estar aqui participando do Denilson Ventura, singularizando, né, no Portão Fã. Mandar um abraço aí a todos os telespectadores que estão nos assistindo neste momento. E estou à disposição aqui para poder contribuir no que puder. Vamos tricotar, você tem conteúdo, né, até para esclarecer, porque as pessoas têm acompanhado, óbvio, os meios de comunicação de massa, mas elas estão ainda perdidas sobre o que diz respeito a crimes de guerra. E aí eu proponho que a gente comece até baseando essa temática sobre esse confronto Rússia versus Ucrânia, não é? Certo. Sobre as ações de Putin, até onde ele pode praticar, o que ele pode praticar, não é? Então, vamos começar pelo menos com o conceito de guerra, né? E as pessoas falam, por que ele está atacando, no caso, a Ucrânia, né? Qual é o objetivo dessa guerra? Qual é o conceito de guerra nesse universo? O que é que acontece, Denilson? Mundialmente falando, todas as guerras, elas foram, que já aconteceram, elas são ou para tomada, né, de território, ou para tomada do poder, Sim. ou no caso Da Ucrânia versus a Rússia? Versus Rússia, está configurado que é para tomada de território, né? Já está mais do que... Por mais que ele coloque isso como uma operação militar especial, né? Para a desmilitarização da Ucrânia e desnazificar. Exatamente. Desnazificar. Uma das justificativas é acabar com o nazismo. Com o nazismo, segundo ele, existe presente na ele. Ucrânia. Exato. Né? Essas regras de guerra, elas estão relacionadas e dentro dos tratados, né, da Convenção de Genebra, né, que foram inicialmente 3 tratados, após o ano de 54, se eu não me engano, criou-se um 4º tratado. Nesses 3 primeiros tratados, tratava-se de direitos, né, a combatentes e a prisioneiros de guerra. Né? No 4º tratado, que quase todos os países signatários da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, são signatários dessa convenção, vieram acontecer e colocar nesse tratado os crimes contra civis, né, que estão locados naquela região onde está acontecendo a guerra. Essa possível Essa tomada proteção, de posse, proteção, né, aos direitos dos civis que antes não eram protegidos. Ou seja, a questão da invasão de Putin a Kiev ou Kiev, no caso, né? Que começa a acontecer agora, inclusive bombardeando e acabando hospitais, e acabando creches, acabando escolas. Esse já é, de fato, um crime de guerra. Os crimes de guerra, eles por diversas vezes demoram anos, né? Porque precisa de uma investigação clara. Às vezes, quando vai haver realmente, de fato, que aquele chefe de Estado já morreu, alguma coisa já aconteceu. A gente vê aí da Segunda Guerra Mundial, alemães, né, alto comandantes do exército alemão nazista, sendo condenado hoje com 90 e poucos anos de idade. Teve um caso aí há pouco tempo. Né? Então, é preciso de provas, mas o que há de bom em toda essa situação é de que essas investigações elas já se iniciaram, né?
existem ataques aí já a maternidades, o que são proibidas dentro desses tratados, né? Tanto de Genebra como do Tratado de Roma, que é um excelente guia também para confrontos armados. O Tratado de Roma veio pós-Tratado de Genebra ou Genebra? Sim, o Tratado de Roma ele é bastante atual, é de 98, bem recente. É bem recente, inclusive ele institui, né, o Tribunal Penal Internacional, né, sob o Tribunal Penal Internacional, que é exatamente esse tribunal que está cuidando e investigando essa situação sobre os crimes de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Um detalhe importante é que a gente tem averiguado nessa essa saída, né, essa saída dos ucranianos das próprias cidades, né? Mariupol é exemplo, né? Eu acho que essa pronúncia é Mariupol. A cidade foi totalmente devastada, né? Por ter acesso ali ao mar, é um ponto estratégico que a Rússia deseja vorazmente. Mas o fato de as pessoas saírem de suas casas, largarem suas vidas, do ponto de vista humano, do ponto de vista jurídico, ninguém é responsabilizado por isso, né? Qual é o direito que um chefe de Estado tem de tirar o cidadão? Perdão, tá? Eu salivei sem querer, aqui tom de ao vivo mesmo. Não tem problema, sem problema. Desculpe, tá? Qual é o direito que um chefe de Estado tem de ele por uma questão, por uma pressão, armas, soldados, o cidadão de determinado outro país com direitos absolutamente internacionalmente assegurados, e essas pessoas saem não levando absolutamente nada, né? Ninguém paga por isso, entende? Isso é exatamente o estado de guerra, né? Impressionante como nós ainda, são mais de 10 milhões de ucranianos já se saíram em do Kiev, país, né? Dos 3 milhões, 1,5 milhão, né? Exatamente. E uma coisa importante que você falou foi a cidade de Mariupol. Eu acho que a pronúncia é exatamente essa, né? Falando de crimes de guerra, já foi detectado aí por cientistas políticos que vêm cuidando da situação e a investigação no próprio Tribunal Penal Internacional. Sim. Exatamente em Mariupol, pela situação dos ataques de bombardeio à maternidade e um teatro que já estava marcado ali, denominado como estava servindo de abrigo para crianças. Certo. Né? E aquilo ali foi destruído, várias vítimas civis foram morridas, ou seja, já está estabelecido aí... Mais de 1.000 pessoas já foram assassinadas. Assassinadas, né? exatamente. Até o momento, né? Então, pessoas que não tinham nada a ver. Quais são os crimes de guerra, né? São assassinato internacional, o tratamento cruel, vem a ser a tomada de reféns, certo? O estupro hoje ele é um crime de guerra, porque antigamente não era. Interessante, né? É um absurdo isso. O estupro, antigamente eles passavam a mão na cabeça por dizer que os soldados estavam privados do ato sexual não naquele momento. Nem o ato Mas sexual na realidade o que né? acontece é o seguinte, exatamente. Mas o que até com esposa é esposa. O que... Se não quiser, não tem exatamente, que ter. Mas hoje o estupro ele está lá no agrupamento dos crimes dentro dos crimes de guerra. Fantástico. Né? E o que acontece? Eles fazem isso exatamente até como tática. Né? O exército invasor daquela região, ele chega em determinada... por diversas vezes invadindo casas, torturando famílias... Né? Para assustar mesmo e causar o terror naquela cidade, para que aquilo chegue a outras famílias e que os civis permaneçam, né, em estado de hostilidade, de choque e medo, né, para por diversas vezes deixar o território para eles mais fácil de ser invadido. Há casos, inclusive, só para reiterar, de que soldados russos invadem a residência e estupram mulheres e adolescentes à frente dos homens da casa ou da própria família. Então, exatamente. Isso é algo inadmissível. Inadmissível, pavoroso e chega, como eu estou te falando, é até uma tática do exército. Uma tática horrorosa. Horrorosa para apavorar aquela cidade, né, e deixar os moradores dali aterrorizados para que tipo, aconteceu aqui, vai acontecer comigo também, então vou ficar aqui tranquilo, em paz, não vou, certo? Para não
Geralmente é assim que acontece. Né? É um Mas absurdo. hoje, ainda bem, né, fazemos jus desse direito, que o estupro entrou dentro dos crimes de guerra. E que bom que a evolução que está acontecendo. A impressão que a gente tem é de que Putin é absolutamente intocável, né? As pressões causadas por Biden, como também por todos aqueles, né, países aliados, França, o que mais, Londres, né, República Tcheca, né, que estão a favor, no caso da Ucrânia, e obviamente o mundo todo está a favor da Ucrânia, né, exceto algumas nações dadas como ditatoriais e, enfim, que não respeitam a dignidade humana. Toda a pressão econômica que houve, inclusive com os oligarcas, né, da Rússia, não estão surtindo efeito porque Putin não está recuando. É interessante frisar isso, né? É muito chocante saber que bilhões foram presos e que ainda assim ele continua. O que é que acontece, Denis? Falando de uma forma mais exata, Putin, desde a chegada ao poder na Rússia, né, ele é um ex-agente de alto comando da KGB, hoje FSB, né? Ele mudou a sigla para tentar mudar aí alguma situação. Inicialmente, a Rússia era um país que queria entrada para a OTAN, mas foi descartada, né, porque esses países que fazem parte do bloco da OTAN, eles sempre foram desconfiados da Rússia, né? Então aquilo sempre teve aquela relação de amizade, mas com uma certa desconfiança. Exato. Então assim, é melhor ter o inimigo perto do que distante. Sabem do poder que a Rússia tem militar, sabe do lugar o segundo lugar bélico, né? Bélico do mundo, sabem do poder econômico também, por mais que ele fez ele conseguiu criar uma grande potência, investiu bilhões em armamento, no militarismo. Então hoje ele tem uma grande potência, tanto econômica como militar. Por isso que ele não recua tanto a essas sessões. E é um fascista, né? Infelizmente. As ameaças são diretas, São né? diretas. A guerra com os Estados Unidos agora, essa guerra, ela é absolutamente declarada mesmo, né? Ele já declarou. Declarou guerra aos Estados Unidos, né? Obviamente também, com todo respeito, são uma nação também muito ditatorial, democrática, quando todo mundo obedece, né? Mas enfim, a gente sabe que os Estados Unidos, enfim, eles também têm os interesses dele no mundo todo e não admitem que nenhuma outra nação do planeta ameace esses interesses, né? A gente tem que falar também, né? Porque é bem assim que acontece. Pra você ter noção, a OTAN é um não justifica a guerra, mas que eles também são santos nos interesses econômicos, não são, né? Não são. A OTAN, para você ter ideia do poder dos Estados Unidos, o bloco da OTAN, ele participa 30 países, se eu não me engano, né? Parece-me que outro detalhe importante, não justifica a guerra, mas é preciso que a gente analise, né? A Rússia estava ficando encurralada. Sim. Né? Se a Ucrânia entra fronteira com a Rússia, que era o desejo, né, de Vladimir entrar, o presidente da Ucrânia, a Rússia ia ficar emparedada, né? O Putin é totalmente agressivo, né? Mas algo também não poderia estar sendo construído, não. Eu estou só hipotetizando agora isso aqui, né? Esse paredão da OTAN contra a Rússia também, né? Então, gato aquado pula, né? O que é que acontece? Gato aquado pula, mas o que é que acontece? Denis, ninguém, dentro de todas as guerras piores, até a mundial, Stalin, que foi um dos mais ousados na época da Segunda, ousou invadir o território, sequer 1 centímetro de território da OTAN, né? Porque sabe que é uma potência muito grande, você está mexendo ali com grandes potências, com grandes potências mundiais, então ele sabe exatamente onde entrar, onde chegar. Mas a época era outra, né? Inclusive, nós estamos falando aqui sobre o exemplo que ele deu aí, de que Stalin, no caso, né, não invadiu os territórios pertencentes à OTAN. E aí eu ressaltei esse critério de que é uma outra época, porque hoje há os mísseis que são mísseis supersônicos, né? Uma bomba hoje equivale a 100 ou 1000 bombas das que foram jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki.
é uma outra tecnologia, né, Anderson? Sim, exatamente, Denis. E por isso que as investigações, Sim. elas ficam melhores e para conseguir se provar, exatamente por conta dessa tecnologia que existe hoje. A direção onde esses mísseis devem ser atingidos, eles não erram, eles são bem precisos, entendeu? Então não tem como você tentar atingir uma sede militar e atingir uma maternidade. Isso não justifica mais a Ou tecnologia. seja, pior eles são muito... para quem pratica e transgride, Isso, né? falando do míssil supersônico, por exemplo, Sim. hoje acredito eu que já seja uma resposta, porque foi o primeiro míssil de alta tecnologia que ele jogou. Até 3.000 quilômetros. Por quê? Eu acredito eu que já é uma resposta ao apoio que a OTAN vem dando, a armamento, militarizando um pouco mais a Ucrânia, né? Para que povo, né? Eu acredito, porque se não fosse essas ajudas, o amor do ucraniano pelo país, né? A gente vê por diversas vezes os pais indo a fronteiras deixar filhos e mães e voltando para lutar, sem saber se ali vão sobreviver ou se ver de novo aqueles familiares. E então, isso com certeza é uma resposta, porque acredito que se não fosse essa união do mundo em favor da Ucrânia, né, essas ajudas que a União Europeia, a OTAN está dando, seja em valores econômicos, seja em armamento, seja em aviões, para que a Ucrânia possa estar... Agora, legalmente, a OTAN poderia ajudar a Ucrânia, já que a Ucrânia não faz parte da OTAN? Isso não significa também que a OTAN, de certa maneira, está infringindo um acordo com a Rússia, já que a Rússia, né, está nesse conflito? Esse é exatamente o motivo pelo qual a OTAN ainda não entrou nessa guerra, né? Porque eles já entrou. Ele entrou em ajudas, né? Mas poderia ter acabado já. Sim. E acabaria fácil. Sim, fácil, né? Acabaria fácil. Londres, França, que tem um grande... Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Canadá, toda essa situação aí entrando, acabava fácil com isso, mas isso seria realmente uma declaração de guerra, e seria uma terceira guerra mundial, o que o mundo, graças a Deus, hoje não quer. Né? A guerra só traz... Não, acabaria mesmo, né? Acabaria mesmo, porque o nível de intoxicação... Mas existe, né, a possibilidade, qual é o medo, né, de todo mundo entrar lá de forma positiva, como deve entrar, enviando tropas, protegendo o espaço aéreo da Ucrânia, como foi pedido pelo presidente por diversas vezes. Porque aí realmente entraria em guerra, declararia guerra a Putin, né? Mas o que a OTAN já disse, ajuda nós podemos dar, mas entrar não vamos entrar. Agora ele não ultrapasse 1 centímetro de território nosso. Polônia, por exemplo, já é território da OTAN. Ali do lado, né? Aí é do lado, por isso que eu digo, eles são muito estrategistas, eles rodam, mas não... A Rússia já foi também beirando algumas coisas ali ligadas à Polônia, né? Isso, exatamente. Quer dizer, tipo assim, olha, estamos aqui também... Putin é incoerente. Tropas já foram encaminhadas, né, para aquela região da Polônia. E Putin, pode desligar, silenciar, que aqui a gente vai em clima de ao vivo mesmo. Putin é totalmente incoerente, é louco mesmo no poder, né, na cabeça. E eu conversava com um brasileiro, Alexander, que mora na Rússia, é baiano, morou em Sergipe, mora hoje em Moscou. E conversava também com um amigo meu que é russo e que está passando o período, ele pertence à Universidade de Moscou e passa um período em Barcelona. E ele disse a mim, não vai recuar. Entendeu? As pessoas ficam, não, Putin está... Não vai recuar. Comportamento dele não recuar. Ele não vai recuar até que realmente o mundo, né, a OTAN, a União Europeia, tome alguma decisão para que realmente derrube ele, sim, né, ou recuar, ele não recua até tomar o poder.
O poder e o território da... Você acha que está longe? Eu acho que está um pouco longe, exatamente por conta dessas situações. Tem algumas Mesmo regiões... eles estando já em Kiev ou em Kiev, mas já estão bombardeando todo muita dia. dificuldade de entrar, de tomar realmente o território. É valente, né? Valente. Para tomar a tomada do território, e inclusive alguns, eu acho que no nordeste da Ucrânia, os ucranianos já retomaram a cidade. Uma que já tinha sido invadida e já estava totalmente ocupada pelos russos. Né? Então, assim, isso quer dizer que então a OTAN realmente vem ajudando, a União Europeia vem ajudando, enviando armamento, enviando tropas não, né? Mas aviões... substancializando, né? Voltando a falar sobre o míssil supersônico, que foi uma resposta a essa ajuda né, que a OTAN e a União Europeia vem dando, esse míssil ele é um míssil altamente tecnológico. Né? Ele, para você, não consegue detectá-lo, né, pela velocidade que ele tem. E a mudança de trajeto que ele faz durante Exatamente. Né, ele consegue mudar o trajeto para não ser detectado, mas vai até onde? Até o alvo. Até o alvo que foi. Para você ver que a tecnologia de hoje não tem como você dizer que não queria atingir aquela maternidade, que não queria, não teria como atingir aquele teatro se você tem, né, uma tecnologia que você sabe exatamente, dispara sabendo exatamente onde é que vai atingir. Outras bombas que eles estão soltando, eu acho que foi na cidade de Kiev, ou Kharkiv, não é isso? Sim. Kharkiv. Exato. São bombas de fragmentação. Exatamente. Essas bombas, elas são muito perigosas para civis, porque ela é uma bomba grande e depois... Só que outras explosões acontecem, né? Estilhaços, pequenos estilhaços, eles vão acontecendo em uma grande região. Exatamente. Então isso aí, para atingir civil e... Que é um tipo também de bomba proibida. Bomba proibida, exatamente. E bomba proibida, utilizando, né? Estão utilizando. O medo e matou agora, diversos civis com essas bombas. O medo agora é que se utilize as armas químicas, né? As armas químicas, que já há informações, né, de que o próprio Putin já tem interesse de utilizar isso para dar o checkmate na região. Esse é exatamente o medo do mundo, né, Denison? Esse é exatamente o medo do mundo, é o medo da União Europeia, Sim. o medo da OTAN, de invadir realmente, de tomar conta e cuidar dessa guerra. De entrar de frente, de cabeça e dizer, ó, acabou a brincadeira, chega, Putin, né? chega. É exatamente desse tipo de arma que eles são pesados. O que o Tribunal Internacional pode fazer do ponto de vista das leis internacionais, né? Você que é um estudioso disso, o que é que se pode fazer, né, pós a finalização dessa guerra, que a gente não sabe mesmo quando vai acontecer, né? Olha, Denis, o Tribunal Internacional Penal, Tribunal Penal Internacional, Tribunal TPI, Penal Internacional, exatamente. Que fica em Haia, na cidade em Holanda, na cidade de Haia, em Holanda, ele cuida de crimes como genocídio, crimes contra a humanidade, crime de guerra, né? Mas ele é um tribunal que não tem poder de polícia. Ou seja, ele não pode chegar na Rússia e responsabilizar, pegar aqueles que foram responsabilizados. Pegar Putin a exemplo e prender, não pode. Né? E precisa existir a cooperação do Estado. Por isso Mas Putin é o Estado. Putin é o Estado. Por diversos momentos existe. Por isso é a grande dificuldade de ser punidos os crimes de guerra. Aliás, Putin é tudo, né? Putin é tudo. Putin é tudo. Putin lá manda tudo. A né? grande dificuldade você conseguir reunir 100 mil pessoas em um estádio para você falar da guerra. Falar, olha, eu quero 100 mil pessoas aqui. E o estádio lutou e teve que ouvi-lo mesmo. Você veja... É uma ditadura disfarçada, né? É uma ditadura disfarçada na realidade. O que é que acontece? O tribunal, então, ele precisa... As investigações, uma coisa boa é que as investigações elas já se iniciaram. Sim. Né? Mas se não tem esse poder, vai dar onde? Mas o que é que acontece? Esse poder de não prender não quer dizer que as investigações não irão continuar. Tá. Até que se pegue um dos membros, tá? Aí já se começa, mas a maior dificuldade será, como é que se pega? Putin não vai liberar, né? Putin não vai dar acesso para que esses mandados de detenção, que é como se chama, né, sejam cumpridos. Ou seja, serão tropas russas, porque o tribunal está lá para julgar tropas, comandantes, né, e chefes de Estado. Sabe outra coisa que me espanta? Há informações do Pentágono e da Casa Branca. Essas informações dizem que Putin tem, inclusive, um câncer terminal. Ok?
Você imagine um homem, né, que tem ideias muito quadradas, muito ortodoxas, né? Se é que de fato as informações do Pentágono dizem respeito a um câncer terminal. Eu quero chegar a esse ponto. Ele vai querer passar essa, entre aspas, vergonha para ele na cabeça, impotência, de perder a guerra para um país 1000 vezes inferior a ele no que diz respeito a armamento e a poder. Qual é o preço disso? Eu confesso a você que quando eu analiso essas esferas em casa, eu me preocupo muito com o planeta inteiro. Essa é a sua preocupação e a preocupação do De mundo. todo mundo. Porque sabemos que estamos lidando com um louco, Um acelerado mesmo. um acelerado, um destemido, né? E se essa informação realmente for verdade, para ele usar armamentos nucleares, Ou tudo ou nada. coisa... Ou eu sabe? pego, Ele não ou volta, vai todo mundo junto. Ele é do tipo que não volta atrás. Não Ele já mostrou por diversas vezes que não volta e, inclusive, declara guerra a quem for contra ele. Exato. Né? Então, são sanções econômicas, sanções aquelas que vão batendo, ele vai sofrendo economicamente, mas ainda está ele tem, como eu disse, ele fez uma economia muito, né? Foi tudo muito bem bilhões, planejado, né? Ele planejou tudo isso, anos, né, na verdade. Anos de planejamento, né? Para essas ocupações territoriais, né? A extensão da Crimeia para a Rússia, por exemplo, em 2014, onde na época, é bom deixar claro aqui, Denis, que nem a Rússia nem a Ucrânia era signatária, certo? Das convenções de Genebra, como também do Tratado de Roma, né? Então, mas em 2014, 2013, foi quando a Ucrânia entrou, que foi exatamente naquele momento de tomada da Crimeia para território russo, né? Em 2014 tornou-se então ali a Ucrânia signatária desses tratados, podendo hoje então o Tribunal Penal Internacional, né, de Haia poder investigar e punir aqueles que praticaram crime de guerra na Ucrânia. É uma coisa bem preocupante. Nós temos que ficar muito atentos, né? Eu fico observando em casa, sabe, doutor? A normalização das misérias, normalização da fome, né? Aí a guerra agora, que era um estrondo, já entra nos noticiários, mas de maneira mais suave. Como se fosse parte do cotidiano, entendeu? E as pessoas vão perdendo, mas imaginemos o que estão passando os ucranianos mesmo, né? Com essa possibilidade. Imagine, estamos em nossa casa, de repente você tem que largar tudo, pegar só os seus pets, seus filhos, né? Aquilo que você ama, o básico do básico, larga a sua casa, sua história, suas referencialidades, e isso tudo vem com muita sorte, no mínimo ao isolamento. Sim, porque senão tudo isso explode, né? De maneira atroz e desrespeitosa, né? Este é o grande custo dessa guerra, né? Que nos assusta a todos, né? Assusta Porque imagine se isso virar moda, entre aspas, né? De um país querer invadir o outro porque a economia é melhor. É o que eu costumo dizer, né? isso que ele vem fazendo, né? Mas como eu estou te falando, para ter essa ousadia, para ter essa petulância, eu costumo dizer de Putin, ele não é qualquer país, né? Ele precisa ser uma potência mundial como a Rússia é. Para bater de testa, tanto né? mundial, tanto potência econômica como Sim, militar. sim. Né? E a Rússia é tudo isso. Exato. Então, o mundo hoje tem medo, né? Como você vem falando, é um destemido, é um louco, possivelmente com um câncer terminal. Dessa informação do Pentágono. Então ele não vai retornar, ele não vai tem mais nada retomar, a perder, né? não tem mais nada a perder. E esse é o medo do mundo, né? Que ele comece com os ataques nucleares, com armas químicas, e aí uma preocupação maior para todo mundo. Né? Para todo mundo. Quero agradecer sua presença mais uma vez aqui, viu? Eu que lhe agradeço, meu amigo, e espero ter contribuído de alguma forma com sua com calma. essas informações para o seu programa e para os telespectadores. E quero dizer que estou à disposição sempre que precisar. Muito obrigado, viu? Com sua calma, com a sua quantidade de informação, a gente vai norteando, né? E é bom que todo mundo, os grandes líderes, inclusive, né? Os Estados Unidos, que não deixam de ser vaidosos também, né? Pensem melhor em conversar mais, porque gato aquado pula. Com certeza.
Com né? certeza, sem E Putin dúvida. tem mostrado que é necessário, tem que se criar uma tática que não seja pressão, porque ao meu ver, pressão com ele não funciona Não muito. funciona. Né? Não Então funciona. é preciso mudar a Tem que linguagem, né, ser meu amigo? diplomacia, ela deve existir um pouco Diplomacia. mais né? Exato. Vamos ver, vamos torcer, né? E orar que tudo isso acabe o quanto antes, para que esse E que povo outras que grandes vem nações sofrendo tanto, volte, né, para possa... suas vidas, né? Exatamente. E que grandes nações não utilizem, né, inclusive a Ucrânia como bode expiatório, né? Exatamente. É uma Não, deixa o preocupação povo com aí a Ucrânia. ucraniano no meio desse processo todo para provarmos que a Rússia não vale nada, né? E os Estados Unidos têm interesses nisso também. Então, Que isso não aconteça. que isso né? não aconteça, que o povo ucraniano encontre a paz, porque é um povo muito valente, né? Eu acredito. E Kiev é uma cidade linda, eu não conheço, eu fui até ali Praga e queria ir à Polônia e depois ir também à Ucrânia e não deu tempo, tive que voltar. Mas veja como são as coisas, né? E aí você perde uma cultura que tenta resistir, pessoas, na verdade, que tentam se manter vivas e serem felizes, que é o direito universal básico do ser humano, né, doutor? E universal básico, Né? né? A humanidade. E o que me impressiona é a valentia realmente daquele povo, Muito. daquela nação, os homens, tipo, né? Sabendo que está ali lutando, uma formiga, é um monstro contra né? Mas ali. Mas estão ali pesados, não deixam o seu, Não deixa. né? Não deixam invadir, estão ali o tempo inteiro. E eu acho que o mundo tem que bater palmas Tem que para bater eles, palmas. né? Muito É isso, meu obrigado, amigo. viu? Muito obrigado e Muito espero obrigado. Muito ter obrigado, realmente viu? contribuído. Estamos aqui sempre à disposição. Muito Tá obrigado. bom? E a gente finaliza dizendo que visitem todos vocês, tá? O nosso querido Rede Mais Mini Mercado, perfeito? No Rede Mais Mini Mercado você vai encontrar preços competitivos, excelentes produtos. Então, peguem a família e sigam para o Rede Mais Mini Mercado, façam as compras. Eu, inclusive, compro na Rede Mais Mini Mercado. E posso garantir a vocês, viu, que o preço está abaixo de todos os outros lugares. Vale a pena pesquisar, fazer uma visita e adquirir produtos de qualidade. Tem tudo, tá? Desde copos de cristal, de vidros, tudo muito lindo. Até, obviamente, os produtos de alimentação, produtos tradicionais de alimentação. O Tênis Ventura Singularizando fica aqui. Até o próximo encontro. Vale ressaltar que está à disposição na internet. Não teve tempo de ver na terça ou na quinta-feira? Abre o celular no trabalho. Vamos buscar sempre conteúdo de qualidade. Essa é a nossa intenção aqui no portal Fan F1. Até a próxima.